Então, como eu falei na aula passada, hoje a gente vai falar de dois tópicos bem interessantes também, dessa vez relativos a polígonos, né? Que é o número de diagonais de um polígono convexo e a soma dos ângulos internos de um polígono convexo, tá? Então vamos começar aqui pelo número de diagonais. Primeiro eu gostaria de explicar um pouco sobre essa palavrinha aqui, o que significa convexo, tá bom? É o seguinte, eu acho que todo mundo já viu como é uma bandeira de São João, né? Então, fazer aqui um desenho mais ou menos do que seja o que eu estou dizendo aqui. Então, a bandeira de São João é um negócio desse tipo aqui. Tem aqui uma bandeira junina, digamos assim, tá? Então, é algo assim, né? Então, a bandeira junina, ela é um polígono também, só que ela é um polígono que ela não é convexo, tá bom? Isso aqui é não convexo. Por que é não convexo? Pelo seguinte, tem 5 lados. Isso aqui é um pentágono, tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Isso é um pentágono. Só que é um pentágono não convexo. Por quê? Porque se eu tomar, por exemplo, esse pontinho aqui dentro da figura e esse pontinho aqui também dentro da figura, e eu ligar esses dois pontos através de um segmento, vai ter uma parte do segmento que vai ficar fora da minha figura original aqui. Então, isso caracteriza o que é um polígono não convexo, tá bom? Outro exemplo, quadrilátero. Vamos fazer aqui um quadrilátero não convexo. Vai ser assim, ó. Tipo, como se fosse um aviãozinho de papel. Tá, ó. Opa. Puxar pra cá. Puxar pra cá. Isso aqui é um quadrilátero, tá? Tem 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. Só que ele é não convexo. Por quê? Porque eu posso tomar aqui um par de pontos, né? Basta que eu tome um, mas existem mais. Um ponto aqui e um ponto aqui assim, por exemplo. Na hora que eu fizer a ligação aqui por um segmento, né, tendo extremo nesses dois pontos, vai ter uma parte do segmento que vai cair fora da figura, né? Fora desse interior aqui. Então, esse é um exemplo de quadrilátero não convexo. Quando ele é convexo, o que acontece? Por exemplo, como é um pentágono convexo, já viram o prédio do pentágono americano? Então, aquilo é um pentágono convexo, tá? Ó, uma coisa assim, ó, 5 lados, aí você tem isso aqui, ó, isso aqui é convexo. Por quê? Porque ao contrário desse aqui, se eu pegar qualquer par de pontos aqui dentro da figura, qualquer par de pontos que eu quiser, ó, qualquer par, e traçar segmentos, todo segmento vai ficar dentro da figura, não importa como eu faço, ó, se eu traçar para cá, ou ligar esse com esse, ou ligar esse com aquele, tá? Todos os segmentos vão estar contidos dentro da figura. Então, esse é o significado de convexo, né? Para melhorar e não misturar as coisas, eu vou apagar isso aqui. Então, ó, esse aqui é convexo. Esse aqui, ó, ele é convexo. Não convexo, esse aqui é um pentágono não convexo. Isso aqui é um quadrilátero também não convexo, tá? Então, só para deixar explicados esses conceitos aí. E aí, dependendo da quantidade de lados, tem nomenclatura. Polígono de 4 lados, quadrilátero. Polígono de 5 lados, pentágono. Polígono de 6 lados, hexágono. Polígono de 7 lados, é o heptágono. Polígono de 8 lados, octógono. Polígono de 9 lados, é o eneágono, né? Polígono de 10 lados, aí você tem decágono, certo? E assim vai. Depois eu vou mandar essa tabelinha com os nomes para vocês, tá? Que é mais importante inicialmente a gente ter essa noção aqui. E aí o que acontece quando o polígono é convexo? A gente tem uma relação entre o número de diagonais e o número de lados, que é a seguinte: o número de diagonais é n vezes n menos 3 sobre 2, tá? Então, deixa eu dar aqui um exemplo. Qual é o número de diagonais de um polígono convexo que tem 5 lados? Ou seja, o pentágono. Então, você tem aqui que o n é 5, tá? Então, isso implica que o D, que é o número de diagonais, vai ser o 5, né, que é o n, que multiplica 5 menos 3 sobre 2. Então, isso vai ser 5 que multiplica 5 menos 3 é 2, né? Sobre 2. Isso aqui você pode cancelar logo 2, porque aqui é a multiplicação. Se você multiplicar e depois dividir, vai obter 5 do mesmo jeito, né? 5 vezes 2, 10. Dividido por 2, vai dar 5. Então, acontece uma coisa interessante no pentágono, porque ele é o polígono, né? Tal que o número de diagonais é igual ao número de lados dele. Ou seja, se você faz aqui um pentágono,
E não precisa ele ser regular, não, tá? Não precisa ele ser regular, não. Basta ele ter 5 lados mesmo. Basta ser um pentágono. Vou fazer aqui, ó. E aí, a gente vai deixar bem claro o que é esse negócio de diagonal. Porque a gente calculou diagonal, aí o número de diagonais a gente sabe que é 5. Mas o que é? Qual é a definição de diagonal de um polígono convexo? Ora, diagonal, você sabe que aqui vai ter 5 vértices. A, B, C, D e E. Diagonal é qualquer segmento que parte de um vértice e encontra outro vértice diferente, né? Parte do A para o C ou do A para o D, de maneira a não passar sobre um lado, tá? Não pode passar sobre o lado do polígono. Quem são os lados do polígono? AB, BC, CD, DE e A. São lados, não são diagonais. Então, uma diagonal, vamos lá. Uma, eu tenho aqui. Aí depois, duas. As que partem do A só tem essas duas. Não pode partir do A para o E que eu passo por cima do lado. E nem do A para o B. Então só tem essas duas diagonais saindo do A. Saindo do E, vai ter essa daqui, ó. Vamos logo para o B pela ordem, né? BE. É por isso que às vezes eu faço só um risco mesmo sem a reta. Mas enfim. B para o E. B para o D. Só tem essas duas saindo do B, né? Saindo do C, já contei uma. CA. E agora eu vou contar outra. CE. Saindo do D, já contou. DB, DA. É a mesma AD e BD. E saindo do E, já contou. É B e é C. Né? Então, perceba que ele tem 5 diagonais. E aqui, quando ele é regular, interessante que forma aqui um novo pentágono. Você poderia ligar de novo aqui as diagonais, outro pentágono dentro, e assim vai, né? Infinitos pentágonos. Então, o pentágono ele tem essa curiosidade. A quantidade de lados dele é igual à quantidade de diagonais. Tá bom? Mas aí eu gostaria de que isso aqui não fique só no decoreba, né? N vezes N menos 3 sobre 2. É só aplicar, só aplicar. A ideia é a gente justificar também por que a fórmula é essa. E a maneira da gente justificar essa contagem é bem simples, se a gente pensa aqui no pentágono, né? De cada vértice desse aqui, vai partir um certo número de diagonais que é sempre igual. Então, preste atenção, ó. Do A parte quantas diagonais, ó? 1, 2, né? Do B parte quantas diagonais? 1, 2. 1, 2. Do C parte quantas diagonais? 1, 2. Do D partem quantas diagonais? 1, 2. Do E partem quantas diagonais? 1, 2. Mas espera aí, professor. Então, o senhor está dizendo que a diagonal AD é diferente da diagonal DA? Não. Eu estou dizendo que a gente vai contar como se fosse diferente e depois a gente vai regular a nossa contagem, né? A gente vai acertar a nossa contagem. Como é que a gente faz isso? Então, tu nota o seguinte, ó. De cada vértice partem quantas diagonais? 2. Quantos vértices você tem? Você tem 5 vértices. Se de cada vértice parte 2, então eu vou fazer 5 vezes 2. Mas o que acontece com isso aqui? Acontece que se a gente faz 5 vezes 2, 10, a gente contou cada diagonal dessas 2 vezes. Porque no momento que eu faço as diagonais aqui, deixa eu fazer de outra cor. Essa diagonal AC, eu já contei a diagonal CA, então não posso contar de novo. A diagonal AC é a mesma diagonal CA. Na hora que eu fiz a contagem da diagonal AD, a diagonal DA é a mesma. Então, cada diagonal dessa a gente contou 2 vezes. Então, como é que a gente faz a correção dessa contagem? Dividindo aqui por 2. Dividir aqui por 2 e dividir o outro lado por 2. Ó. E aí você tem um número correto, que no caso é 5 aqui. E aí, a gente vai dar um novo significado para esse 2 aqui em termos do n, que é o número de lados. Porque note o seguinte, cada vértice desse aqui vai ter n menos 3 possibilidades de sair diagonais. Por que n menos 3? Porque, toma o exemplo do A. Eu não posso ligar o A ao E, por exemplo. Porque se eu ligar do A para o E, eu não estou montando uma diagonal. Não posso ligar do A para o E. Também não posso ligar do A para o B. E nem posso ligar do A para ele mesmo, porque senão não traz segmento nenhum. Então ficam 3 opções a menos. O próprio ponto e seus vizinhos. Isso vai acontecer para qualquer um desses vértices aqui. Por exemplo, toma o vértice D. Toma o vértice D.
Tu quer traçar diagonais do D, a partir do D. Então, tu vai fazer o seguinte. Tu não pode traçar do D para o E. Então, o E não é a escolha, porque isso aqui é um lado. Tu não pode traçar do D para o C, porque senão isso aqui é um lado, não é a diagonal. E não pode traçar do D para ele mesmo, porque senão vai ficar só um ponto aqui, né? Não existe segmento DD, né? Não existe segmento de extremos D e D, o mesmo ponto. Não existe segmento. É um ponto só, né? Então, para cada ponto, para cada vértice desse aqui do polígono, você tem 3 opções a menos para traçar diagonais. Ou seja, de cada vértice desse aí, saem n-3 diagonais. Como? Né? Vamos escrever aqui. Como temos n vértices, né? Eu estou supondo n no caso geral, tá? Porque eu quero fazer a demonstração. O n pode ser 5, pode ser 10. Como temos n vértices, né? No caso geral. Então, pelo que eu expliquei, seriam a multiplicação, né? N vezes n menos 3 diagonais. Diagonais. Tá? Porém, cada uma delas, cada diagonal, foi contada quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes. Portanto, o número correto, né? O número correto é, esse é pode ser um I, né? Desculpem a minha letra feia, tá? É um pouco da pressa também. D igual a N vezes N menos 3, temos que dividir o resultado por 2. Senão a gente estaria fazendo uma contagem errada, contando cada diagonal 2 vezes, tá bom? Deixa eu fazer uma coisinha aqui, tá? Não é isso que eu queria fazer, não, mas tudo bem. Vamos aqui. Construção aqui, tá? Para a gente ver mais um exemplozinho, tá? Vou tentar... Ixi, eu vou riscar... Deixa eu ver aqui a cor da caneta. Tô riscando de branco, então vou ter que voltar aqui e mudar a cor. Pronto, agora sim. Agora vai dar certo. Então, pessoal, vamos fazer aqui um exemplozinho, tá? Aqui do hexágono. Aqui tem 6 lados, ó. Então, vamos ilustrar mais uma vez a situação. Então, digamos o seguinte. Eu quero traçar todas as diagonais que saem do A. Então, eu vou lá, ó. Eu não posso traçar o AB nem o AF, que são lados. Então, vai ser AC, ó. AC. Depois, AD. Aqui, ó. AD. Depois, AE. Note o seguinte, de cada vértice vai acontecer isso, ó. Vai sair N-3 diagonais. Diagonais. Tá? Perceba que o nosso N aqui, no caso, é 6, porque o polígono tem 6 lados. Ó, 6 menos 3, ó. Vai sair 3 diagonais de cada vértice. Então, prosseguindo aqui, nesse sentido, eu vou tirar aqui do B agora. Então, do B vai sair essa daqui. BD. Vai sair BE. E vai sair também BF, né, ó. Pronto, saíram as 3 do B. Do C, já saiu uma. Então, por isso que a gente conta 2 vezes quando multiplica assim. Ó, já saiu AC, então CA já saiu. Então, vai sair o quê? CF, né, 2, CE, 3. Do D, já saíram 2, ó. DB, DA. Então, agora vai sair quem, ó? DF. Do E, já saíram todas. Na hora que eu fiz os ligamentos aqui no sentido contrário, do E já foi contado, ó. É A, é B e é C. Do F, pessoal, saíram todas? Saíram FD, FC, FB. E do A eu já tinha contado. Então, perceba aqui o seguinte, cada vértice sai 3 diagonais, né? Como eu tenho 6, então seria N vezes N menos 3. Então, seria o quê? 6 vezes 6 menos 3, né? Que é as 3 diagonais que saem de cada vértice. 6 vezes 3 daria quantas diagonais? 18. Só que a gente tem que corrigir esse número aqui. Qual é a maneira de corrigir? Por que a gente tem que corrigir? Porque, como eu falei, na hora que a gente faz a diagonal AC, por exemplo, a gente já contou uma diagonal que sai do C também, CA. A diagonal AC é a mesma diagonal CA. Na hora que a gente faz a diagonal BD, por exemplo, aqui, ó,
a gente já está contando DB, que é a diagonal que parte lá do D. É a mesma diagonal, é o mesmo segmento. Então, a gente toma essa contagem e divide aqui por 2, divide aqui por 2, divide aqui por 2, divide aqui por 2, que dá o número correto, que é 9. Se a gente contar isso aí manualmente, vai dar 9 com certeza, tá bom? Porque vai ficar bagunçado, então eu vou apagar. Professor, Diga aí. sempre tem que dividir por 2, é? Isso é a fórmula. A fórmula diz Tá isso certo. e a gente está justificando a fórmula, né? Tá certo? A gente faz uma correção na contagem, tá? Então vamos contar para ver que vai ser 9 mesmo. Ó. Vou contar do A, vamos lá. Então, ó, 1, 2, 3. Do B, 4, 5. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Não desfaz não, né? Enfim, 5, vamos lá. 6, e já foi, né? 6. Então calma aí, 6. 7. Opa, eu deveria partir, mas enfim, 7. Deixa eu ver aqui qual é a outra. 8. Qual é a outra aqui que tá faltando? Cada um tem que sair 3. Ah, tá aqui, achei. 9, ó. Do E para o C. Tá aqui, ó. Tá aí as 9 diagonais, tá bom? Então a ideia é sempre essa, tá? Você faz uma contagem nessa multiplicação. Cada vértice vai sair n menos 3 diagonais. Você tem n vértices. Então o total seria multiplicar n por n menos 3. Mas aí nós estaríamos contando cada diagonal dessa 2 vezes. Então temos que dividir por 2. E aqui se dá o total de diagonais. Certo? Então é isso aí. Deixa eu voltar aqui. Então, dito isso aí, tá? Bem simples, né? A gente conceitou o que é um polígono convexo. Eu vou passar aqui para o próximo tópico, tá bom? Que é o seguinte, que é a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Ou seja, a gente está interessado em, dado um polígono convexo de n lados, tá bom? Saber como é que se expressaria a soma dos seus ângulos internos em função do n, que é o número de lados. A fórmula é essa aqui, vocês estão vendo aqui. Vai ser 180 graus que multiplica n menos 2, onde o n é o número de lados, tá? Coloquei aqui a demonstração para a gente começar a pensar em alguns casos. Quadrilátero, pentágono, hexágono, e aqui você tem um heptágono, tá? São 7 lados. Antes da gente fazer a demonstração pensando nesses casos aqui, a gente vai precisar refazer lá, né, a soma dos ângulos internos de um triângulo. Antes de eu fazer isso, o que são os ângulos internos dessas figuras? Os ângulos internos são esses aqui, que ficam aqui nos cantinhos, né? Formados pelos lados, tá? Então, eu quero saber quanto é essa soma aqui quando o polígono tem 4 lados. Quanto é essa soma quando o polígono tem 5 lados. Quanto seria essa soma se o meu polígono tivesse 6 lados, tá? É a soma desses ângulozinhos aqui, ó. Quanto seria a soma se o meu polígono tivesse 7 lados, tá? E aí, para fechar, eu quero generalizar. Se o meu polígono tiver n lados, por um n qualquer, um n inteiro positivo, qual será a relação que vai me fornecer a soma desses ângulos internos diretamente em função do número n de lados? A gente vai ver que vai ser essa relação aqui que a gente vai justificar, tá? E depois aplicar nas questões. Primeiramente, eu vou precisar que a gente relembre um pouco de triângulos. Por que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus? Então, eu tenho aqui um triângulo, eu simplesmente dupliquei a figura aqui, que eu vou precisar dessa figura aqui duplicada depois, tá? Então, eu vou explicar agora por que a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer triângulo, é 180 graus. Primeira coisa que a gente vai fazer. É garantido que por esse vértice aqui, que eu poderia chamar de A, por exemplo, a gente consegue traçar uma paralela a esse lado aqui de baixo, tá? Sempre a gente pode fazer isso. Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou traçar aqui a minha paralela a esse lado aqui pelo vértice A. Então, vamos lá. Ó. Traçar aqui uma paralela, né? Pelo vértice A. Não ficou bem lá no vértice A e não ficou tão paralela. Mas vamos lá, a gente consegue. Aqui, vou arrastar ela para cá. Tá? Pronto. E aí, o que acontece? Agora, eu vou apagar um pouco a letra A, porque não vai ser tão importante a letra, não. Vai ser importante a construção em si.
a gente vai olhar o seguinte, a gente vai olhar o prolongamento desse lado aqui, ó. Vamos fazer o prolongamento, tá? Então, eu vou fazer aqui o prolongamento desse lado aí, na mesma cor aqui. Pode ser de azul. Vamos fazer aqui o prolongamento desse lado aqui, a reta suporte, né? Digamos assim. Então, a reta suporte seria mais ou menos isso aqui, ó. Vou arrastar também para ela ficar aqui, em cima do ladozinho aqui, tá? Mais ou menos, né? Vamos fazer o prolongamento dessa retazinha aqui, né? Desse ladinho aqui. Vamos fazer isso também. Então, vou usar aqui outra cor. Tentar fazer o prolongamento dessa reta aqui na base do triângulo. Então, por que eu estou fazendo toda essa construção, esses prolongamentos? Para a gente enxergar o seguinte, que a gente vai ter aqui uma situação em que a gente vai ter ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? E também ângulos alternos internos, né? Eu deixei uma aula gravada sobre isso, acho que foi a aula 8, não me recordo agora, mas quem assistiu viu que eu justifiquei isso, né? Você tem duas retas paralelas, cortadas por uma transversal. Essas retas determinam ângulos alternos internos de mesma medida. Então, esse ângulo aqui é alterno interno com esse. Se esse cara aqui medir alfa, esse aqui também vai medir alfa, tá bom? Alternos internos. Alternos que estão em lados opostos, né, desses semiplanos aqui, que a reta está dividindo. Esse aqui também, ó, ele é alterno interno com esse, ó. Então, digamos que aqui fosse, sei lá, alfa linha. Então, esse aqui seria alfa linha também, tá? E os correspondentes são iguais. Mas, no caso aqui, eu só vou precisar dos alternos internos mesmo, para justificar. Então, note o seguinte. Esse alfa aqui, ele é alterno interno com esse ângulo aqui, ó. Esse camarada aqui, ó. Então, se aqui é alfa, aqui também é alfa, tá? Para não bagunçar muito as ideias, eu fiz aqui uma figura auxiliar. E agora, o que eu vou fazer basicamente? Eu vou construir as mesmas paralelas que eu fiz aqui. Essa verdinha e essa vermelha. E agora eu vou pensar na transversal que passa aqui no θ e no beta, tá bom? Então preste atenção que o raciocínio vai ser parecido. Eu vou construir aqui o meu prolongamento desse lado aqui do triângulo. Vou construir aqui a minha paralela por esse vértice, essa linhazinha vermelha, essa reta vermelha, tá? E aí é o seguinte, agora a gente vai pensar do outro lado da situação, tá? Vou arrastar aqui, para ficar mais ou menos. E aqui agora eu vou fazer aqui a minha transversal, que vai ser essa aqui agora. Não mais essa azul aqui, vai ser outra. Até colocar aqui de outra cor. Então, ó, vamos pensar aqui nessa transversal que passa no θ e no beta. Fazer mais ou menos paralela aqui para eu poder arrastar e não ficar um negócio tão feio. Vou arrastar aqui. Ó, se a gente pensar aqui, nessa situação dessa retinha com essas duas, a gente tem, de novo, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Peço que vocês prestem atenção aqui, ó. Esse ângulozinho aqui e esse bem aqui assim, ó, são alternos internos, ó. Então, se aqui é beta, aqui também é beta, ó. Tá? Pensa assim, ó. Vamos fazer outro desenho auxiliar aqui, ó. Pensa assim, ó. Tá aqui as duas retas paralelas, ó. E você tem aqui a transversal. Ó, tá aqui a transversal, tá vendo, ó? Aqui. Aí aqui você tem, ó, o beta. Então eu justifiquei. Esse aqui é alterno interno com esse, ó. Então esse aqui é beta, esse aqui também é beta, tá? Devido às retas serem paralelas, os ângulos alternos internos são congruentes, eles possuem a mesma medida, mesmas medidas, tá? Então, o que acontece? Olha para a primeira figura aqui. Esse cara bem aqui, ó, ele vai ser beta também. Agora, a gente chega na demonstração. Por quê? Porque esse ângulo todinho aqui, ó, esse ângulo todinho aqui, ele compõe um ângulo de meia volta, né? Toda reta divide o plano em dois semiplanos, 180 graus, 180 graus. Então, perceba, esse ângulo completo, ele é um ângulo de meia volta, né? Ele é um ângulo de 180 graus. Mas ele está dividido em três fatiazinhas. Uma fatia é alfa, outra fatia é θ e a outra é beta. Portanto, alfa mais θ mais beta é igual a 180 graus. Que é a mesma coisa de dizer que alfa mais beta mais θ é igual a 180 graus.
Então, com esse pequeno estudo de ângulos alternos e internos em retas paralelas, né, cortadas por um transversal, a gente acabou de demonstrar facilmente que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo vale 180 graus, certo? Agora a gente vai voltar, porque a gente precisava desse fato aqui, bem concluído, para a gente demonstrar lá a nossa fórmula, tá? Depois vamos aplicar. Então é o seguinte, quando você tem um quadrilátero, você pode dividir ele em triângulos, tá? E aí eu vou fazer a divisão por um ponto aqui interior. Vou pegar um pontinho qualquer interior a ele e vou fazer a divisão aqui ligando aqui segmentos aos vértices. Perceba que eu vou formar quantos triângulos? 4. Ó. Daqui para cá eu ligo. Daqui para cá eu ligo. Daqui para cá eu vou ligar. Daqui para cá eu ligo também. Mas aí, eu sei quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Eu sei que é 180 graus. Se eu fizer 180 vezes 4, então show de bola. Então, 180. Opa, deixa eu ajeitar isso aqui. 180 vezes 4, daria quanto? 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 8, 32 vai 3, 720 graus, né? Só que tem um pequeno erro aí. Qual é o erro que eu quero ressaltar? É o seguinte. Quando você fez essa contagem, você contou esses caras aqui também, do centro. Ó, porque você contou a soma dos ângulos internos desse triângulo, a soma dos ângulos internos desse, que é 180, desse e desse aqui. Então, você fez 180 vezes 4. Mas a gente está interessado só nos ângulos dos cantinhos, que são os ângulos internos, a soma deles. A gente não quer esses centrais. Então, nessa continha aqui, a gente tem que fazer uma pequena subtração, que é bem simples de fazer, que é a seguinte: subtrair todo esse ângulo central aqui, ó, que é de uma volta. Ou seja, como todo esse ângulo central é de uma volta completa, ele é 360 graus, tá? 180, que é meia volta, né, vezes 2. Então, na realidade, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero vale 360 graus, tá bom? Essa é a ideia, tá? 360 graus nesse caso aqui. Depois que a gente enxergar o padrão, vai ficar mais fácil de generalizar. Vamos para cá para o pentágono. Então, a mesma ideia a gente vai tomar. Pega um ponto qualquer aqui no interior do pentágono, não importa a figura ficar regular, não importa, tá? Vamos dividir a figura. Então, vamos lá. Divide nos triângulozinhos. Então, vamos lá. Ó. Esse vértice aqui, liga para esse vértice aqui, liga para esse vértice aqui, liga para esse aqui e liga para o outro lá. Então, quantos triângulos eu tenho no total aqui? Ah, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, ficaria 5 vezes, né? Toda vida eu esqueço aqui a caneta. 5 vezes 180. Só que essa contagem tem um erro. Tem um erro nela, que a gente tem que tirar. Porque na hora que a gente faz essa contagem aí dos ângulos, a gente está contando também esses pedaços aqui, ó, esses ângulos aqui, né, esses 5 ângulos centrais. A gente não quer incluir esses centrais na soma. A gente quer só a soma dos internos. Então, daqui a gente tem que tirar 360 graus, tá? Não vou me preocupar em finalizar a conta, tá? Deixa aí. A conta aqui, o resultado final vai ser o de menos para nós. Eu quero que vocês enxerguem o padrão que está acontecendo aqui, tá? Vamos aqui para o hexágono. Então, vou tomar a mesma ideia. Vou pegar aqui um ponto interior qualquer e vou dividir ele em triângulos. Então, vamos lá, ó. Então, vamos dividir aqui. Então, ó. Aqui, ó. Eu ligo para cá, eu ligo para cá, ligo para cá, finalmente eu ligo para cá. Então, vamos lá. Quantos triângulos dá aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como é que ficaria a minha contagem? 180 graus vezes 6. Mas desta contagem, eu tenho que tirar o quê? Mais uma vez, os centrais. A soma dos centrais aqui. Essa soma dos centrais aqui, ó, dá 360 graus. Então, tenho que tirar 360. Deixa aqui, eu não vou me preocupar com conta, tá? Deixa aí, depois a gente faz. Vamos para o último caso que eu quero abordar antes da generalização, que é o heptágono. Então, aqui tem 7 lados. Pega um ponto qualquer aqui dentro dele e vai ligar esse ponto aí
aos vértices, aos 7 vértices, né? Então, ó, vamos ligar. Ligou aqui. Então, você já viu qual é o processo, né? Aqui vai dar quantos triângulos, naturalmente? 7. 7 divisões. Olha lá. 7. Então, o que vai acontecer agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 triângulos. Eu sei que cada triângulo, a soma dos ângulos internos aqui, esse camarada, esse e esse, por exemplo, é 180 graus. Em cada um deles vai valer. Então, seria 180 vezes 7. Só que eu tenho que tirar o quê? O central novamente. A gente não quer contar com isso aqui. A gente não quer contar com isso aqui, que é só os ângulos dos cantinhos, né? Então, a gente tira 360 graus. Agora, mais do que você pensar no resultado final, isso aí depois a gente faz uma multiplicaçãozinha e resolve. Eu quero que vocês pensem que esses resultados podem ser escritos da seguinte maneira. Ó, esse resultado pode ser escrito como 180 vezes 6, menos, o que é 360? Nada mais é do que 180 vezes 2, né? E aqui eu vou conseguir colocar os 180 graus em evidência. Então vai ficar 180 vezes 6 menos 2, né? Botei em evidência. Deixa isso aí. Não estou interessado no resultado final. Quero ver o padrão. Aqui, posso ir na mesma ideia. 180 vezes 7 menos. O que é 360? 180 vezes 2. E agora, a exemplo do que eu fiz aqui, eu consigo colocar o 180 em evidência. Então, vai ficar 7 menos 2. Professor, e lá no quadrilátero, hein? Se eu conseguia fazer isso, lá no exemplo, no primeiro, nesse aqui, consigo. O que acontece? Ó, aqui, 4 triângulos, né? 180 vezes 4, menos o quê? O central, 360. Mas isso aqui vai ficar assim, 180 vezes 4, menos, o que é 360? 2 meias voltas, né? 180 vezes 2. Bota o 180 em evidência. 180 e multiplica 4 menos 2. E o pentágono, hein? E o pentágono, vou fazer aqui do lado, né? Então, a ideia do pentágono é essa daqui, ó. 5 vezes 180, ou 180 vezes 5, tanto faz, menos, o que é 360? 2 vezes 180. Joga o 180 em evidência. 180 que multiplica 5 menos 2. Então, percebam o padrão aqui. Quando tinha 4 lados, ficou 180 vezes 4 menos 2. Quando tinha 5 lados, ficou 180 vezes 5 menos 2. Quando tinha 6 lados, ficou 180 vezes 6 menos 2. Quando tinha 7 lados, ficou 180 vezes 7 menos 2. Pergunta que eu faço a vocês. Se tiver N lados, qual vai ser a soma? Quem é que der 2? E aí? Se tiver N lados, como é que fica? Alguém matou a charada? Qual é? 7 lados, 7 menos 2. 4 lados, 4 menos 2. 5 lados, 5 menos 2. Então, se tiver N lados, pessoal, vai ficar 180 vezes N menos 2, tá? Então, isso justifica a nossa formulazinha aqui, ó. O que isso quer dizer, essa fórmula? Quer dizer que se um polígono tem N lados, a gente consegue dividi-lo em N menos 2 triângulos, tá bom? Mas outra forma de fazer a demonstração sem ter que fazer essa ideia aqui de tirar o 360 graus é você dividir as figuras da seguinte maneira, tá? Deixa eu fazer aqui essa fórmula. Então, sempre eu estou preocupado em mostrar outras maneiras de pensar que às vezes você acha mais fácil. Então, ó, vamos pegar aqui o pentágono como exemplo. Agora, nessa forma que eu vou mostrar aqui, não precisa se preocupar com o central, porque você vai fazer uma divisão de uma maneira diferente. Você faz a divisão assim, ó. Você pega um vértice, escolhe e divide a figura em triângulos. Ó. Cada pedacinho agora aqui de abertura ele vai contar, porque eu estou eliminando aquela dificuldade do central, ó. Isso aqui conta para ângulo interno, né, ó.
Isso aqui conta, isso aqui conta, isso aqui também conta. É uma fatia de um ângulo interno aqui. Então, isso aqui conta, isso aqui conta, isso conta, isso conta e isso também conta. Então, a graça de você fazer a divisão assim, tá? É que você elimina aquela dificuldade de ter que subtrair o central. E aí você viu o seguinte, no pentágono eu consegui dividir em quantos triângulos? Em 3. Então, a soma dos ângulos internos, que eu vou chamar de S, vai ser 180 vezes a quantidade de triângulos, 3. E vai dar quanto? 540. Tá? Não importa, aqui também vai dar 540 a conta, ó. Vamos ver aqui no pentágono, vamos voltar um pouquinho. Ó, tá vendo que vai ficar 180 vezes 3, ó? 3 triângulos, tá? Então, isso aqui vai dar, de fato, 180 vezes 3, no caso do pentágono, que é 540 graus, a soma dos ângulos internos, tá? Então, ó, e você pode transmitir essa ideia para qualquer polígono. Vamos fazer aqui para um hexágono, só para a gente ver mais um exemplo, tá? Vamos pegar aqui um hexágono. Então, vou desenhar aqui um hexágono. Opa. Mais ou menos aqui. Não precisa estar regular, não. Basta que ele seja um hexágono convexo. Então, nessa figura aí, a gente consegue dividir ela em quantos triângulos, né? O mínimo de triângulos aí para a gente usar esse nosso raciocínio, ó. Eu vou escolher esse vértice aqui. Então, vou lá, fazer as divisões de triângulos. Já está tudo em triângulo? Não, tem essa figura aqui. Então, dá para dividir mais ainda. 2. Ó, liga para o outro. 3. Com isso, a gente consegue dividir a nossa figura original em quantos triângulos? 1, 2, 3, 4. Onde cada fatia dessa vai contar para a nossa somazinha, ó. Porque, como eu já disse, aqui o central não vai mais ser contado, ele não vai mais ser problema. O que vai contar são esses caras aqui. São os ângulos internos de cada triângulozinho desse, quando eu dividir. Mas eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Como eu tenho 1, 2, 3, 4, então, neste caso aqui, a soma vai ser 180 vezes a quantidade de triângulos, que é 4. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 82 vai 3. 4 vezes 1, 4. 1, 3 são 7. Ora, 720 graus. Se a gente usasse o raciocínio inicial, chegaria nos 720 graus? Sim. Olha aqui, ó. 6 menos 2, ó. 4 triângulos, tá vendo? Então, aqui, ó, 180 vezes 4, e também vai dar, claro, o mesmo resultado, né? É a mesma conta, 720 graus. Quanto é que dá de um heptágono? Só para a gente fechar. Ó, 180 graus, 7 menos 2, a gente consegue dividir o heptágono em 5 triângulos, tá? Deixo para vocês a sugestão de fazer isso. Pega o heptágono e divide ele, que você vai enxergar isso. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 1, 5, 1, 4, são 9. 900 graus. Tá bom? Então, quando você está no ensino superior, em algum curso de matemática que tem a ver, e o professor dá alguma disciplina de geometria, né? Geralmente, as técnicas de demonstração dessas coisas utilizam uma coisa chamada de indução matemática, tá? Mas não é uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, porque está fora do nosso alcance aqui no ensino médio, tá? Indução matemática. Né? O que eu fiz aqui, mais ou menos, né? Meio que informalmente, foi fazer vocês acreditarem no que eu estou dizendo, né? Porque eu mostrei que a coisa vale para 4 lados, vale para 5, vale para 6, vale para 7, e aí daí eu fiz um salto quântico, né? Disse, não, vale para N lados, tá? Mas demonstração é bem mais uma coisa bem mais formal, né? Para você conseguir generalizar um problema mesmo, você tem que usar ferramentas bem mais sofisticadas. Que é claro que eu não vou usar aqui porque vai fugir, né, do objetivo aqui do ensino médio, tá? A ideia é vocês conhecerem essas coisas e realmente ver que funcionando em alguns casos, tem grande chance, né, de funcionar em casos maiores, com 10 lados, 20 lados, tá bom? A ideia é essa aí, certo? Então, a preocupação da gente, às vezes, quando faz demonstração para o aluno, né? Poderia só chegar, vamos só aplicar, decora a fórmula e aplica. É vocês verem que, às vezes, as ideias para a gente bolar uma fórmula vêm de coisas que vocês já estão habituados a usar, né? Soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Mas por que a soma
é 180 graus. Por que que a gente faz todo aquele estudo lá atrás de ângulos, ângulos correspondentes, ângulos alternos e internos? Será que isso não serve para nada? Serve. Uma coisa leva a outra, né? Esse fato aqui das retas paralelas cortadas com uma transversal determinar ângulos congruentes, né? Ângulos alternos e internos congruentes, serviu para a gente mostrar que num triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, essas coisas não vêm simplesmente da cabeça de alguém que foi lá, escreveu o livro e tirou isso de onde? Do vento, tá entendendo? Tem uma justificativa para tudo, tá? Então, fazer reflexões em matemática é isso. Matemática não é simplesmente aplicação de fórmula que vem não sei de onde e sabe-se não sei para que serve, tá? Então, dito isso, tá? Eu já falei muito, eu vou passar aqui para algumas questões para a gente aplicar agora, tá? Então, é o seguinte, primeiro aqui, em cada figura a seguir, determine o valor de x. Então, observe aqui, ó, aqui você tem um quadrilátero, né? Você tem 4 lados. Esse ângulo aqui é x, esse ângulo aqui é 60, esse ângulo aqui é 2x, esse ângulo aqui é 90. A gente sabe que num quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360 graus. E se a gente ainda não se habituou, bastaria, nesse caso aqui, traçar uma diagonal para a gente ver isso, que a gente consegue dividir o quadrilátero em 2 triângulos, tá bom? Então, vamos lá, vamos aplicar direto o resultado. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter o seguinte, x mais 60 mais 2x mais 90 é igual a 360 graus. Eu estou num quadrilátero. Então, aqui eu tenho o seguinte, 2x mais x é 3x, 60 mais 90 é 150, igual a 360 graus. Passo isso aqui para o outro lado negativo. Então, 3x é igual a 360 graus menos 150 graus. Então, 3x é igual. Então, aqui vai ficar o seguinte. 0 para 0, 0. 5 para 6, 1. 1 para 3, 2. 210. Multiplicando passa dividindo. Então, tenho 210 dividido por 3. Então, isso aqui dá quanto? Ó? 70 graus. Então, o x é 70. Tá? Medido em graus. Ok? Se você for testar aqui, vai bater com 360. Esse ângulo aqui é 70. Esse ângulo aqui é 2 vezes 70 é 140. 140 com 60 dá 200. 200 com 90 dá 290. 290 mais 70 vai dar 360. Tá? Vamos para essa outra aqui do lado. Ó. Aqui a figura já é um pouco diferente, né? Aqui eu tenho um pentágono. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 lados. Esse ângulo aqui, no prolongamento do lado aqui, desse lado aqui, ó. Esse ângulo que fica entre o prolongamento e um lado vizinho, ele é chamado de ângulo externo, tá? Esse cara aqui é chamado de ângulo externo. Todos os ângulos externos são iguais? Não necessariamente. Vão ser iguais se o polígono for regular, tá bom? Só vão ser iguais se o polígono for regular. Polígono regular, as medidas dos lados são todas iguaizinhas, tá? O que acontece? A gente tem que determinar aí o x, né? O x. Então, a ideia aqui é o seguinte. Note o seguinte, ó. Esse aqui é x. Esse ângulo todo aqui é um ângulo de meia volta, 180 graus. Então, com isso, o que vai acontecer aí? Eu vou deduzir que esse cara bem aqui assim, ó, ele vai valer 180 graus menos o que está aqui fora, que é x sobre 2, tá? Eles são suplementares, que a gente chama, né? E aqui vai valer a mesma ideia nesse cantinho aqui, ó. Se isso aqui é x menos 60 e a soma aqui completa de meia volta é 180 graus, quem é o cara que fica aqui dentro do lado dele? Ele vai ser 120 menos x. Por que 120 menos x? Se eu pegar 120 menos x e somar com esse aqui, x menos 60, o que vai acontecer? Aliás, perdoem, aqui é x menos 60, né? Então não pode ser 120 não. Tem que ser, para dar 180, aqui tem que ser 240, na verdade. Menos x, tá? Deixa eu corrigir isso aqui. Tem que ser 240.
tá? Porque o que acontece? Menos x mais x dá zero, cancela. Então fica 240 menos 60, que dá exatamente o quê? 180 graus, tá? Que é o ângulo de meia volta completo, tá bom? Só para justificar por que é. Então, o que resta a gente fazer aqui é o seguinte, a gente trabalhar com a soma dos ângulos internos de um pentágono, né? Então, esse ângulo interno é x, mais esse ângulo interno é 180 menos x sobre 2, mais esse ângulo interno aqui é x menos 30, mais esse ângulo interno aqui é 240 menos x, mais esse ângulo interno aqui que é o ângulo reto, né? 90 graus. E aí, para não ter que fazer muita conta de novo, eu vou usar o que eu já fiz aqui antes, tá? Ó, a gente já mostrou que a soma dos ângulos internos de qualquer pentágono vale quanto? 540 graus. Então, eu vou igualar essa soma aqui a 540, tá? Então, isso aqui é igual a 540 graus. Então, como é que vai ficar aqui as continhas? Primeiramente, esse x aqui, a gente vai cancelar com esse, ó. X menos x é zero. Então, nós temos o seguinte, x menos x sobre 2, né? X menos x sobre 2, posso escrever assim. Agora, o que eu tenho aqui, ó? 180 menos 30 dá 150. 150 mais 240. Quanto é isso? 150 mais 240. Dá quanto? 0,93. 390. Só que tem mais 90 bem aqui. Então, 390 mais 90 dá 480, né? Então, mais 480. 480 igual a 540. Para quem não gosta de trabalhar com MMC, eu tenho uma boa opção, que é a seguinte. Tá vendo que o denominador é 2? Multiplica tudo por 2, toda a equação. Tá? Não quer trabalhar com denominador? Então a gente pode fazer isso. Então vamos lá, vamos multiplicar toda a equação. 2 vezes x, 2x, menos. Quando a gente pegar x sobre 2 multiplicar por 2, vai cancelar aqui, ó. Fica só x. Acaba o denominador. 2 vezes 480, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Igual. 2 vezes 540, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. Ó, 2x menos x é x, mais 960, igual a quê? A 1080, né? Então, quanto é o x, pessoal? 1080 menos 960, né? Quanto é que dá essa subtração? 0 para 0, nada. 6 para 8, 2. 9 para 10, 1. 120 graus, tá bom? Essa é a medida do ângulo X aqui. Note o seguinte, a figura está bem colocada, né? Deve estar numa escala ótima, porque esse ângulo aqui, de fato, ele dá a ideia de um ângulo obtuso, né? Maior do que 90 graus e menor do que 180, tá bom? Então, com isso a gente concluiu essa aplicaçãozinha aqui, tá? Deixa eu ver se eu deixei outra na mesma página. Não, deixei não, tá? Foi essas duas aqui. Vamos para 2. Então, nessa 2 aqui, aliás, é continuação da primeira, tá? Porque, na verdade, eu coloquei 4 situações. Aqui são as duas primeiras. Então, aqui é a continuação. Então, o que é que você tem bem aqui assim, ó? Você tem um hexágono, né? 6 lados. Então, a soma dos ângulos internos, que eu vou chamar de S, é igual... Quanto é a soma dos ângulos internos de hexágono? Vamos voltar aqui para a gente relembrar. Vou tomar aqui o hexágono que a gente já fez, né? Ó, hexágono deu quanto? 720 graus. 180 vezes 6 menos 2. 180 vezes 4, 720. Então, essa soma dos ângulos internos aqui tem que dar 720 graus. Mas aí, como é que fica a soma? X mais 20 mais x mais 30 mais 130 mais 120 mais 150. Já contei aqui começando do x, pronto. Tem que ser igual a quê? 720 graus. Então é resolver a equação de primeiro grau, né? Que você já sabe. Então vamos lá. Então, aqui a gente tem o seguinte.
x mais x mais x, então você tem 3x mais, agora aqui, ó, 20 mais 30, 50. 50 mais 150 dá 200. Então, eu vou ficar com o seguinte, 200 mais a soma do 130 com 120, que é 250, né? 250. Quando a gente soma isso aqui, dá quanto? 450, né? Então, 450, não esqueci ninguém, igual a 720. Equação de primeiro grau. 3x é igual a 720 menos 450. 3x é igual. Quanto é que dá isso aqui? 0 para 0, 0. 5 para 12, 7. Vai 1. 1 e 4, 5 para 7, 2, né? 270, né? Então, quem vai ser o x? Vai ser 270 graus dividido por 3. Olha aí, deu um ângulo bem bonito, né? 90 graus. Então, o x é um ângulo reto, né? X é 90 graus. Aqui, novamente, a figura parece estar bem na escala, porque esse lado aqui, de fato, parece ser perpendicular, né? Esse lado aqui parece, de fato, ser perpendicular a esse, tá? Mas não seguir por figura, tá? Às vezes a figura está fora de escala. Só comentando mesmo, tá? Para fechar, a gente vai... A primeira para fazer isso aqui, tá? Primeiro, eu tenho uma pequena observação aqui a fazer. O que significa bem isso aqui, bem aqui, escrito aqui no canto? Ele está dando uma informação. Quando vocês virem isso numa questão, ele está dizendo que um segmento é paralelo ao outro, tá bom? Então, aí ele está informando que AB é paralelo a ED, tá? Isso aqui significa AB paralelo a ED. Tá bom? Significa isso, certo? Esse segmento AB é paralelo ao ED. Quer dizer que, se a gente tomar retas nessa situação aqui, a reta que passa por E e D, tá? Vai ser paralela à reta que passa por A e B. Se ele deu isso na questão, né? É porque, de alguma maneira, isso vai ajudar a nossa vida, de alguma forma. Ele não dá isso aí de graça. Vamos ajeitar aqui. Então, a reta que passa por A e B é paralela à reta que passa por A e D, já que esses lados são paralelos, tá? A gente tem que determinar esse X aí, né? Esse X aí. Então, a gente tem que desenvolver aí uma ideia para a gente conseguir fazer isso. Qual vai ser a ideia que eu vou pensar aqui? É a seguinte, eu vou tentar ver se aquele estudo dos ângulos, alternos internos, correspondentes, serve para alguma coisa aqui para resolver esse problema. E vai servir de fato. Por quê? Que é o seguinte, ó. Tendo essas duas paralelas, você tem aqui uma transversal, né? Então, vamos tentar desenvolver a ideia aqui. Então, esse ângulo aqui vai ser igual a esse, né? Esse com esse aqui vão ser correspondentes? Não, né? Porque eu tenho esse segmento aqui. Mas aí o que eu sei? Vamos pensar aqui em tentar prolongar aqui, tá bom? Esse segmento aqui, ó. O seguinte, vou arrastar aqui um pouco mais, porque isso aqui não vai ser bom para nada para mim. Então a ideia é o seguinte, eu vou por enquanto aqui apagar essa reta para fazer aqui uma coisa melhor. Então eu vou prolongar mais essa reta, esse segmento, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, sai mais lá na frente. Vou arrastar aqui. Vou prolongar BC até bater nessa reta aqui, ó. Para ver se a gente consegue uma coisa melhor aí. Então, ó, eu vou prolongar aqui de outra cor. Vou prolongar aqui o BC, tá? Vamos prolongar BC. Até encostar na reta aqui. Então, note o seguinte aí, ó. Esse ângulo aqui que tá nesse ladozinho aqui, do lado aqui do C, ó, também é reto, ó. Porque se eu tenho um ângulo reto aqui, a meia volta é 180 graus. O que que acontece? Esse camarada aqui, na situação, perceba que essa retazinha azul, ela é concorrente com essas duas. Então, ó, esse camarada aqui, ele é alterno interno com esse bem aqui, ó, de fora. Tá, ó, alterno interno com esse, tá vendo, ó? Então, aqui é x mais 20 graus. Alterno interno com esse, ó. A reta azul,
Ela vem até lá fora aqui, tá? Se o professor conseguir prolongar de novo aqui, é um milagre. Vamos lá. Mas milagres acontecem. Pronto. Tá vendo aí? A transversal e as duas paralelas. Então, esse camarada aqui, ó, no vértice B, ele alterna interno com esse aqui. Poderia chamar esse ponto aqui de F, sei lá. Vamos dar um nome para ele, né? Bichinho. Vamos batizar ele aqui. F. Tá? Então, o que acontece agora? Por que isso é bom? Porque agora, eu sei uma expressão para o x, para esse ângulo bem aqui assim, ó. Já que a soma desses dois aqui no cantinho tem que ser 180 graus. Essa completa aqui. Aqui já tem 20. Para 180 falta quanto? 160. Então esse camarada que está aqui dentro, que eu vou fazer em outra cor, ele vai ser o seguinte, ele vai se expressar como sendo 160 graus menos x. Porque se eu pegar 160 graus menos x e somar com isso aqui, o x cancela, né? 160 mais 20 é 180. Mas aí o que acontece? Eu também tenho como determinar uma expressão de x para esse outro aqui dentro do triângulo, ó, dentro do triângulo CDF. Esse cara aqui, já que o de fora é x mais 10, vai ser 180, aliás, 170 menos x. Se você pegar 170 menos x e somar com isso aqui, cancela o x, 170 mais 10 é 180. Mas a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, para resolver aqui a minha questão, base nisso, eu vou tomar aqui o triângulo CDF. Simples assim. Então, ó, 170 mais x mais 160 menos x. Aliás, desculpa, errei aqui o sinal, né? Para ajeitar aqui, é 170 menos x, mais 160 menos x, mais 90, que é o ângulo ali no C, é igual a 180 graus. Então, com isso aqui, a gente vai conseguir resolver e matar a charada, determinar o x, tá? Então, vamos lá. Com licença, professor. Diga. Eu vou precisar sair agora da aula. Ok. Então, o que acontece, ó? 160 mais 90, isso dá 250 graus, né? Você tem 250 graus, mais 170, menos x, só me repete o sinal, menos 2x, igual a 180 graus, tá? 0 mais 0 é 0, 7 mais 5 é 12, vai 1. 1 e 2, 3, mais 1, 4, né? É isso mesmo. 420 menos 2x é igual a 180. Para não ter que multiplicar por menos 1 depois, eu vou logo passar o menos 2x para cá e o 180 para cá, tá? 420 menos 180 igual a 2x. 0 para 0, 0. 8 para 12, 4, vai 1. 1 e 2 para 4 são 2. Então, dá 240 igual a 2x. Passo o 2 para cá dividindo. 240 sobre 2 igual a x. Portanto, ó, acabamos de descobrir o x. X é igual a 120 graus. Ok? Então, essa quarta aplicação que eu fiz, ela difere das outras, porque a pessoa fica pensando só aqui se limitando aqui no 1, 2, 3, 4, 5, no pentágono, né? A pessoa vai ficar, nossa, e agora? Como é que eu faço o problema? Veja que não dá para a gente saber quem são esses caras aqui em função de X, né? Com os conhecimentos que a gente tem, tá? Então, a gente tem que abordar outra técnica, né? Ir por outro caminho para resolver a questão, tá? Então, um aluno que só decora a fórmula, quando chega numa questão dessa, ele fica perdido, tá? Vai ficar só no decorar a fórmula, e a fórmula, quando a fórmula não se aplicar ao problema, ele não vai mais saber resolver, tá? Então, é muito importante ter os conhecimentos prévios, aquele estudo de ângulos, né? Gerados por retas paralelas cortadas por uma transversal, é um estudo fundamental, né? Foi ele que foi necessário aqui no caso, para a gente conseguir matar a charada aqui e resolver a questão. Tá bom? Então, eu estou sempre frisando a importância de que quando você vai resolver um problema, faça reflexões, porque nem sempre todo problema se resolve pelo mesmo caminho. Aqui eu tenho um problema aqui do lado esquerdo, ó,
que se resolveu, né? Com a soma dos ângulos internos do hexágono, que dá 720 graus. Então, bem simples. Mas já aqui do lado tem uma situação diferente, né? Onde só aplicar a fórmula para o pentágono não vai adiantar, porque eu não tenho esses ângulos aqui desconhecidos, tá? Então, fica aí a reflexão, fica a dica para vocês também, tá? Às vezes os problemas têm formas de resolver, tem modelagens que a gente chama, mas as modelagens são diferentes para cada problema, tá? Vamos aqui para a próxima, rapidinho. E aí o que sobrar da aula de hoje, vocês já sabem que vai ficar para vocês tentarem fazer, tá? E eu corrigir na aula que vem. Então essa segunda aí é bem simples. Qual é o polígono cuja soma dos ângulos internos vale 1.800 graus? Qual é o polígono? Então vamos lá. A gente sabe que a soma dos ângulos internos é 1.800 graus. Mas a gente sabe, né, lá do começo, né, a gente mostrou que a fórmula para essa somazinha aqui é, na verdade, 180 graus que multiplica n menos 2, né, igual a 1.800 graus. Sempre frisando que esse n aí é o número de lados do polígono, tá? Número de lados. Então, eu posso passar, no lugar de distribuir aqui, eu acho mais fácil passar o 180 dividindo. N menos 2 igual a 1.800 dividido por 180. A gente pode aqui cancelar um zero de cima. Então, teremos N menos 2 igual 180 por 18 dá 10, simplesmente assim. Então, N vai ser 10 mais 2. N é igual a 12. Quando ele pergunta o polígono, na verdade, ele pergunta o nome do polígono, tá? Então, mais uma informação aqui para vocês. Depois eu vou passar a tabela com os nomes. Esse polígono aqui de 12 lados é chamado de dodecágono. Deca quer dizer 10. De 2, né? Dodecágono. Então, 2 mais 10, 12. Então, esse é o dodecágono, tá bom? Esse polígono aí. Um polígono de 12 lados. Ok? Terceira, calcule o número de diagonais de um icoságono. Você só pode calcular o número de diagonais de um icoságono se você souber que troço é um icoságono, tá? O que é um icoságono? Icoságono é um polígono de 20 lados, tá? Polígono, né? É claro, todos aqui estou supondo que é convexo, tá? Eu tirei a palavra convexo porque subentende que já é, tá? Dada a teoria da aula de hoje. Polígono de 20 lados, tá bom? Depois eu posso mostrar como é que ele fica, tá? Então, polígono de 20 lados, como é que ele vai se situar no plano lá. Então é o seguinte, ele quer saber o número de diagonais, que é D. Então você já sabe que o N é 20, que é o número de lados. Então basta aplicar, né? Você não vai fazer aquela coisa toda a vida que a gente fez. A gente fez ali a demonstração. Diagonais, N, que multiplica N menos 3 sobre 2. Então você tem 20 lados, que multiplica 20 menos 3 sobre 2. Se você fizer essa conta aqui e der número quebrado, pode ter certeza que você está fazendo coisa errada. Não existe número quebrado de diagonais. Ou tem 3 diagonais, ou tem 2, ou tem 0. Quem é que tem 0 diagonais, por falar nisso? Quem tem 0 diagonais é o triângulo. O triângulo tem 3 lados. O triângulo não tem diagonal. Não tem como eu pegar aqui um vértice oposto e ligar a outro sem passar por cima de um lado, né? Não tem como. Então, o triângulo não tem diagonal, tá? Se você aplicar aqui na fórmula, o 3 fica 3 menos 3, né? 3 menos 3 é 0, então vai zerar. Então, de triângulo, não tem diagonal, tá? Só para reforçar. Então, 20 vezes 20 menos 3 é 17 sobre 2. Maneira mais interessante de fazer essa conta, eu creio que é dividir aqui, fica mais fácil. Então, 20 por 2 dá 10 vezes 17. Então, ele tem 170 diagonais, tá? Então, um icoságono possui 170 diagonais. Não, vou me preocupar em traçar essas 170 diagonais aí, tá? Eu deixo para vocês fazer isso. Mas deixa eu fazer algo aqui só para a gente matar a curiosidade, tá? Ah, está aqui. Ver se eu consigo apagar isso aqui.
Mas aí o desenho vai ser na borracha mesmo, é o jeito. Vamos apagar aqui. Eu podia ter deixado essa borracha maior, né? Mas enfim, vamos lá. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Fazer aqui um polígono regular. Um ladinho menor, vamos botar aqui 20, para vocês verem como é um icoságono. Quem nunca viu. Aí, ó. Ele se aproxima muito de uma circunferência já, né? Certo? Olha aí, ó. Então, esse aqui você tem um polígono de 20 lados, tá? Pode contar aí que vai ter 20 lados. E aí vai ter 170 diagonais aqui, tá? A missão de traçar todas essas diagonais eu deixei para vocês, tá? Ó. Então, do R por I, e assim vai. Vai ter 170. É um trabalhinho, viu? Mas interessante é quando você ligar aí, tem uma simetria muito bonita na figura, tá? Você começa a ligar aqui, você começa a ver aí umas simetrias, tá? É claro que eu não vou fazer as 170, que eu tô só ilustrando, tá bom? Tá, aí você tem um icoságono aqui, tá? Eu vou parar por aqui porque eu já cansei, foi a mão aqui, os dedos, tá? Ligar só pra cá, né? Tá? Então, quando você ligar tudo aí, você vê uma simetria muito bonita. Então, isso aqui é um icoságono, tá? Ele tem 20 lados, tá bom? Polígono convexo de 20 lados. Vamos para a próxima aqui. 170 diagonais. Quarta, determine o polígono cujo número de diagonais é o triplo do número de lados. Então, já é outra aplicaçãozinha diferente, tá? Determine o polígono. Para a gente saber o polígono aqui, no caso, a gente precisa saber quem é o n, né? Que é o número de lados. Mas ele fala que o número de diagonais é o triplo do número de lados. Então, ele fala no problema que D é igual a 3n. Mas você sabe o seguinte, que isso aqui é n vezes n menos 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a 3n. O que você faz agora? A dica que eu dei é a seguinte, tá? Coloca um aqui embaixo. Não se preocupe em distribuir isso aqui agora, tá? Isso aqui vezes 1 vai ficar ele mesmo. Igual a 2 vezes 3n é 6n. Por que, pessoal, que eu não vou me preocupar em distribuir? Porque como aqui tem um parêntese e a multiplicação indicada aqui, e aqui também tem uma multiplicação, é válido a gente fazer o seguinte cancelamento. Cancelar esse n aqui com esse n aqui, ó. Isso é válido, tá? Porque se você distribuir, aí você vai para a equação de segundo grau e tal. Eu não quero fazer isso não, tá? Quero fazer da maneira mais simples possível. Então aqui vai ficar n menos 3 igual a 6. Então n vai ser 6 mais 3. Portanto, n é igual a 9. Tá? Então, qual é o polígono tal que o número de diagonais é o triplo do número de lados? É o eneágono, tá? Isso aqui é chamado de eneágono, tá? Eneágono é um polígono que possui 9 lados, tá bom? O número de diagonais dele vai ser 3 vezes 9, tá? Então, o número de diagonais vai ser 27. Tá certo? Então, o eneágono ele tem 27 diagonais. Se você aplicar aqui, você vê que realmente vale 9 vezes 9 menos 3 sobre 2, né? 9 vezes 9 menos 3, que é 6 sobre 2. Divide aqui, ó, para ficar mais fácil. Então, ó, 9 vezes 3, ó. Realmente, ó, 27 diagonais. Tá bom? Então, o polígono é o eneágono. Próximo aqui, rapidinho. Determine o maior ângulo, tá? De um pentágono, cujos ângulos internos estão na razão de 3 para 3 para 3 para 4 para 5. Então, o que isso aí quer dizer, traduzindo? Você tem aí um pentágono, é claro que ele não é regular, né? Porque senão os ângulos internos teriam todos a mesma medida, né? Você tem um pentágono, algo desse tipo aqui que eu vou fazer. Na verdade, é melhor fazer assim, logo. Se eu dou a ideia aqui da figura mais ou menos por onde é. Tenho que fechar ali, né? Aqui. Então, de acordo com a figura que eu fiz, digamos que esses três aqui são os que têm a mesma medida, esses três ângulos aqui. Já vai ficar mais claro por quê. Tem esses outros dois aqui, ó. Tem esse aqui e esse aqui seria o maior, no caso. Vou representar com outra cor. Tá? Então, a razão é 3 para 3 para 3 para 4 para 5. Então, digamos aqui A, B e C
D e E. A razão é 3, 3, 3, 4, 5. Então, quer dizer o seguinte, a gente monta uma proporção. A está para 3, assim como B está para 3, assim como C está para 3, assim como, agora, D está para 4, assim como E está para 5. Isso é que significa o que está escrito aí no enunciado, tá? Eles estão na razão de 3. Isso aqui é o sinal de divisão, né? Dividir 3 para 3, para 3, para 4, para 5. Tá? Então, aqui você tem igualdade de razões, né? Você tem várias proporções aqui. E aí, apenas isso não nos ajudaria para determinar cada ângulo interno. Determine o maior ângulo, na verdade. Então, o maior que ele quer, no caso, é o E, né? Nosso objetivo é encontrar o E aqui, tá? Esse E aqui tá horrível. O E, tá? E aí, o que que acontece? Fora isso, a gente tem que lembrar que a soma dos ângulos internos de qualquer pentágono, tá? Vai ser 180, vezes a quantidade de lados, que é 5, menos 2. Vai ser 180 vezes 3, que é 540 graus, tá? Então, com isso aqui, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que a soma dos ângulos internos, A mais B, mais C, mais D, mais E, é igual a 540 graus, tá? Mas aí, professor, só tem 5 incógnitas, e agora? Bom, existe uma técnica para a gente conseguir resolver o problema, que é a seguinte, ó, vamos tomar aqui a proporção, tá? Vou pegar aqui a proporção, vou arrastar para cá, e agora a gente vai fazer o seguinte, ó, qual é a ideia? A ideia é que a gente iguale isso aqui a qualquer coisa aqui, por exemplo, x, por exemplo, tá? Então, se A sobre 3 é igual a x, então A sobre 3 é igual a x, você coloca 1 aqui embaixo e trabalha a proporção, ó. A vezes 1 é A, 3 vezes x é 3x. Aí você vai fazendo isso. B sobre 3 igual a x. Então, B sobre 3 igual a x sobre 1. Então, tu vai achar que o B é 3x. E assim vai, tá? Para poupar tempo, eu já vou escrever direto, tá bom? Então, C vai ser 3x. 3x. O D, como está sobre 4, então D vai ser 4x. E para finalizar, o E vai ser 5x, né? Eu coloco 1 aqui, E vezes 1 é 5 vezes x, 5x, multiplica em cruz. Então, perceba, eu encontrei todo mundo em função desse cara aqui, desse x. O que eu vou fazer agora? Substituir todos eles, né? Aqui os 5, na fórmula da soma que eu tenho lá em cima. Então, essa parte aqui, a gente vai vir aqui para a fórmula da soma. Então, vamos lá. Vou pegar aqui a soma, quero recortar só isso aqui que eu quero. Às vezes não dá muito certo não, mas enfim. Então, eu vou arrastar para cá. Parece que deu certo, né? Vamos lá. Arrastar para cá. E agora eu vou substituir aqui, ó. Deixa eu completar esse aqui, né? Pronto. Agora o que eu vou fazer? Então, quem é o A? 3x. Quem é o B? 3x. Quem é o C? 3x. São os três ângulos iguais. Todos estão na razão 3 para 3 para 3, né? Quem é o D? 4x. Quem é o E? 5x. Tudo isso igual a 540. Então, 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 4, 9. 10, 11, 12, 13. 13 mais 5, 18. 18x igual a 540. 18 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 540 sobre 18. Se vocês dividirem, isso aqui dá exatamente 30, tá bom? Dá 30. Seria em graus, né, que é a medida. Então, 3 vezes 18 dá 54. Então, isso aqui dá 30. X é 30. Mas aí, o x só nos interessa para determinar o que o problema está pedindo. O que o problema está pedindo aqui? O maior ângulo, que é o E, né? O E, no caso, a gente viu que o E é 5x. Então, portanto, E para representar ângulo, a gente costuma colocar um sinalzinho de circunflexo aqui, tá? Vai dizer que é ângulo. É igual a 5x, então vai ser igual a 5 vezes 30. Então, o maior
ali é 150 graus, tá? Essa é a resposta. Só por curiosidade, a gente pode ver os outros, tá? O A é 3x, então esse aqui, esse A vai ser 90, né? Olha, veja que eu não desenhei tão mal, né? O A é 90. O B é 3x, então 90 também. Comecei a errar aqui, né? Parece um ângulo obtuso. O C também é 90, 3x. O D vai ser 4 vezes 30, 120. E o outro E vai ser 150. Tá? Se a gente somar essas quantidades aqui, a gente percebe que vai dar 540 graus. Não tem erro. Tá bom? Deixa eu ver se dá tempo para eu fazer outra ou eu deixo para vocês fazerem depois. Só mais um pouquinho aí, eu vou fazer só a sexta, tá bom? E aí eu encerro. Vou fazer só aqui a 6. Então, nessa sexta aqui, para finalizar. Determine o polígono convexo, então a gente tem que saber o N, cuja soma dos ângulos internos é igual ao número de diagonais multiplicado por 180 graus. Vamos traduzir isso aí, tá? Vamos traduzir. Determine o polígono convexo, então a gente precisa saber o número de lados, que é o N, cuja soma dos ângulos internos é igual ao número de diagonais, que é D, multiplicado por 180 graus. Olha que negócio estranho, né? Que negócio esquisito. Então, determinar que polígono é esse, cuja soma dos ângulos internos é igual ao número de diagonais multiplicado por 180. Primeiro, a soma dos ângulos internos é 180 e multiplica o número de lados menos 2, né? Isso é igual a D vezes 180. Então, a primeira dificuldade já vai morrer aqui. Por quê? Ó? Eu vou conseguir cancelar esse 180 que está multiplicando em ambos os membros. Ó. Então, na verdade, o que a gente vai ficar aí é o seguinte, que n menos 2 é igual a D, né? O número de diagonais é o número de lados menos 2. Ou seja, D igual a n menos 2. Mas nós sabemos o seguinte, o número de diagonais, existe uma expressão para calcular ele em função do n. É n, que multiplica n menos 3, sobre 2, né? Igual a n menos 2. Então, a ideia aqui é muito simples. Vou colocar aqui sobre 1 e vou trabalhar a proporção. N vezes n menos 3 vezes 1, isso é n vezes n menos 3, igual. O 2 eu vou distribuir aqui. Eu vou escrever sem distribuir, depois eu faço. Vou ter que distribuir o primeiro membro mesmo. Então, 2 vezes n menos 2. Aqui não tem para onde correr, não tem o que cancelar. Vamos desenvolver, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte. N vezes n, n ao quadrado. N vezes 3 é 3n. 2 vezes n, 2n. Menos 2 vezes 2, 4. Passa isso aqui para o primeiro membro. N ao quadrado menos 3n menos 2n mais 4. Igual a 0. N ao quadrado menos 5n, né? Mais 4 igual a 0. Você acha que eu vou fazer isso aí por fórmula de Bhaskara? Deus me defenda. Vou fazer aqui por soma e produto. Menos b sobre a. Então, a soma é 5. E o produto é c sobre a. Então, n' vezes n duas linhas, c sobre a. 4. Coisa mais fácil do mundo, achar dois números cuja soma é 5 e o produto é 4. Esses caras aqui são 1 e 4, né? Então, isso implica que o n' é igual a 1 e n duas linhas é igual a 4. Mas, perceba, ó, olha como os problemas vão variando. As duas respostas são positivas, né? Se eu achar só negativo, eu vou dizer, não tem quantidade de lados negativos, eu vou excluir. Mas aqui, eu vou excluir o 1 também, não pode. Não pode. Porque você só tem polígonos a partir do momento que você tem pelo menos 3 lados do triângulo para frente, né? Então, isso aqui não pode ocorrer, tá? Não pode acontecer. Por quê? Porque o número de lados tem que ser maior ou igual a 3. Eu só tenho um polígono com no mínimo 3 lados, que é o triângulo, né? Depois vai ter quadrilátero e assim vai. Portanto, qual é? N é igual a 4. Ou seja, o polígono é um quadrilátero, né? 4 lados, tá? Quadrilátero.
Só para fechar rapidinho, vamos fazer só uma confirmação. Quando você pega um quadrilátero, eu posso voltar lá em cima para vocês não perderem a visualização do enunciado. Vamos fazer aqui um desenhozinho no quadrilátero, rapidinho, tá? Fazer um desenhozinho aqui. Então é o seguinte. Quando você tem um quadrilátero, o que foi que ele falou aí? Que o polígono é tal que polígono versus cuja soma dos ângulos internos é igual ao número de diagonais multiplicado por 180. De fato, um quadrilátero só tem duas diagonais, né? Ó, só vai ter duas diagonais, essa daqui é essa daqui. Então, o número D de diagonais é 2, né? Então, D é 2. D é igual a 2. 2 vezes 180, quanto é que dá? 360. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360? Sim. Né, ó? Essa soma aqui é 360 graus, né? Porque, em particular, se você olhar só para uma diagonal, essa uma diagonal divide o quadrilátero em dois triângulos. 2 vezes 180, 360. Ok, pessoal? Então, é isso aí, tá? A gente vai terminar por aqui hoje. Quero que vocês pensem em casa na 7ª, 8ª, 9ª e 10ª. Vou deixar essas 4 aí para vocês treinarem, pensarem. Na próxima aula, eu começo corrigindo elas, ok?